palavra de Deus diz assim: muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Quem são os chamados? Os chamados são todos aqueles a quem chega a pregação do Evangelho. Agora, por exemplo, você está ouvindo essa live, você está ouvindo essa palavra, você está sendo chamado. Se você vai ser escolhido, é outra coisa. E quem escolhe? É Deus que escolhe. Mas qual o critério dele para poder escolher? Primeiro critério, que a pessoa dê ouvidos à sua palavra. É o primeiro passo. Deus chamou Abraão. Sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. E a Bíblia diz, e saiu Abraão sem saber para onde ia. Eu não sabia onde é que ia dar aquele caminho, nem onde. Deus não falou para ele, olha, é tal lugar, assim, assim. Ele disse, olha, eu te mostrarei, quando chegar lá eu vou te mostrar. E Abraão, obedecendo, saiu. Ele disse para Pedro e os seus amigos pescadores, desculpe, ele disse, a partir de hoje farei de vocês pescadores de homem, sigam-me. E eles deixaram o barco na praia, deixaram tudo que tinham e seguiram o Senhor Jesus. Eles ouviram a palavra, a pregação do Senhor Jesus, viram quando ele lançou as redes e os peixes que pegaram, e ouviram e obedeceram a sua palavra. Tornaram-se os apóstolos, os príncipes da nação do novo Israel, os patriarcas da igreja. E o apóstolo Paulo ia a cavalo, né? Se bem que a Bíblia não especifica se ele ia a cavalo, ele ia para o caminho de Damasco, quando ele teve a visão de Deus. O Senhor Jesus, né? Veio a ele e quando ele recebeu a revelação que aquilo que ele perseguia era, na verdade, o caminho da salvação, ele abriu mão da sua religiosidade, porque ele perseguia aquele caminho por causa da sua religião. Ele abriu mão da sua religiosidade e disse para Jesus, o que é que o Senhor quer que eu faça? E a partir dali, Paulo passou a obedecer o Senhor Jesus. O perseguidor passou a ser perseguido por causa do Senhor Jesus. E Paulo é um dos escolhidos. Ele matava cristãos, arrastava-os para as sinagogas para que fossem apedrejados. Ele concordou com a morte de Estevão, o primeiro mártir da igreja. E aí, a pessoa pergunta, quem são os escolhidos? Os chamados são todos aqueles a quem chega a palavra. Mas quem são os escolhidos? Os escolhidos são aqueles que dão ouvido, que abandonam tudo, como Paulo, abandonam religião, crença, crendice e se entregam para o Senhor Jesus. E vêm fazer parte da família de Deus. No livro de Isaías, tem uma passagem, eu não me lembro agora o capítulo, mas tem uma passagem que diz assim, eu sou o teu criador e o teu marido. O chamado por Deus de Israel. Você sabe, há muitas pessoas que dizem que creem no Senhor Jesus, que creem na palavra de Deus. Mas, muitas vezes, a Bíblia chama o povo de Israel de adúlteros, geração adúltera, geração que adulterou a fé, e adúltera na fé. Você sabe que a pessoa adúltera, que não conhece a palavra de Deus, ela está em pecado. Com certeza, se ela morrer desse jeito, ela vai para o inferno. Se ela não se arrepender e não aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Porém, há uma passagem que Deus fala de Israel se prostituindo atrás dos ídolos, das imagens, e ele diz, né, eu sou teu marido, você tem que amar somente a mim, você tem que se apegar somente a mim. E quando ele se manifesta na pessoa do filho dele, ele diz, ninguém vai ao Pai
se não for por mim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Quando Pedro creu e disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, ele disse: Bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Então, quem é o escolhido? É aquele no qual Deus encontra fé para que ouça a palavra e a obedeça. Se está escrito que não é para fazer, não é para fazer. Não me venha com desculpa porque a religião é isso, porque a religião disse aquilo, porque o fulano, o pastor fulano disse assim, o bispo fulano disse assado, porque o padre falou isso, o papa falou aquilo. Não, a religião, a tradição diz assim, não. Ele diz assim: ai de vós. Aliás, ele faz a pergunta: por que vós distorceis? Por que vocês distorcem? Por que vocês desobedecem à palavra de Deus por causa das vossas tradições? Quando os religiosos perguntaram por que ele comia sem lavar as mãos, né? Desfazia-se das tradições, e Jesus falou: por que vocês quebram a palavra de Deus por causa das vossas tradições? Então, não existe tradição, não existe nada, nada, nem mandamento, nem coisa alguma maior do que a palavra. Se eu não crer na palavra, nunca serei filho de Deus. Os sacerdotes israelitas, judeus, eles tinham tradições que foram passadas de pai para filho, que os afastava de Deus. Tanto que quando o Messias se apresentou a eles, eles não o conheceram. Viviam e vivem até hoje esperando o Messias. Mas o Messias veio e eles não o conheceram, por causa das suas tradições. E os que o conheceram e que sabiam que ele era o Messias, porque tudo indicava que era ele, fizeram de tudo para matá-lo e tomar a vinha, como naquela passagem dos vinhateiros infiéis. E então, o que fazer, pastor, para ser escolhido? Dê ouvido à palavra e abandone tudo: religião, crendice, seja a religião católica, seja a religião evangélica, seja espírita, seja budista, seja o que for, e se apegue à palavra de Deus, que é o Senhor Jesus, e o obedeça. Está escrito lá: obedeça. Alguém perguntou: mas como é que, pastor, que eu posso obedecer ao Senhor Jesus? E eu respondi para ele, naquela passagem que o Senhor Jesus disse, perguntaram para Jesus: qual é o grande mandamento? Qual é o grande mandamento? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, de todo o teu pensamento. Inteligente, pensamento. Não é paixão, não. É pensamento, é sabedoria, é meditação, é raciocínio. Você vai amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. E ao teu próximo como a ti mesmo. E esse ao teu próximo como a ti mesmo é o segundo mandamento, né? Amarás o teu próximo como a ti mesmo, é o segundo mandamento, que é igual ao primeiro. Os dois se completam. Você não consegue amar a Deus se não amar teu próximo. E fazer de Deus o teu único Senhor, na pessoa do Senhor Jesus, o seu Filho, através da fé na revelação do Espírito Santo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E mais ninguém. Mais ninguém. Porque se tiver mais alguém, aí a Bíblia diz assim, que é adultério espiritual. Deixar de amar a Deus, de crer em Deus, para crer em João, José, Pedro, bispo, pastor, quem quer que seja. Então se apegue a Deus. Faça dele o teu marido, teu criador e marido, teu Senhor. E não adultere com pau e pedra. Eu estou falando sério. Eu não quero trazer você para a minha religião, não, porque eu não tenho uma. E nem trazer você para a Igreja Universal, onde eu frequento. Eu quero que você salve a tua alma. Escape desses costumes de adorar pau, pedra, gesso, homens
de gravata ou sem gravata, de batina ou o que quer que seja, para se apegar ao Senhor Jesus. E Ele vai mudar a tua vida, vai salvar a tua alma. Você tem uma alma. E a única forma de salvar ela é assim, é largar tudo. Eu tinha minhas imagens, eu tinha minhas crendices, eu tinha minha fé, eu tinha a minha religião. Eu troquei tudo por uma só coisa, a palavra de Deus. E olha, só me arrependo de uma coisa, não tê-lo feito antes. Tá bom? Eu quero fazer uma oração por você. Eu sei que a vida está difícil, as coisas não estão fáceis, mas o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porém, hoje eu quero orar para pedir a Deus que você que me acompanha agora seja o escolhido. Tá bom? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, quando Pedro creu porque o Senhor revelou. Quando os discípulos creram porque o Senhor revelou. Quando Naamã, o sírio, creu porque o teu Espírito Santo revelou para ele. Porque se não for por obra do Senhor, meu Pai, ninguém crerá. Meu Deus, eu não sei quem está acompanhando essa live, se chegou até o fim ou não. Eu só sei que eu te peço. Se ela está acompanhando, meu Pai, porque ela se interessou, revela Jesus para ela. Do mesmo jeito que o Senhor revelou para mim. E eu consegui distinguir o Senhor Jesus sozinho, no meio de tudo que eu cria. Aquelas cascas de crenças, de crendice, caíram por terra. E só ficou o Senhor Jesus em pé, sem rosto, sem imagem, porque ele é espírito. E eu não sei como é o rosto dele, mas eu sei de uma coisa: ele está comigo e anda comigo por todo lugar, porque o Senhor, meu Pai, o Senhor prometeu que andaria. Então, meu Pai, em nome de Jesus, eu peço hoje, eu não peço pela saúde dessa pessoa, eu não peço pela casa dela, eu não peço pela família dela, eu peço pela alma dela. Porque se a alma dela for abençoada, as demais coisas vão acontecer. Guarda a vida dela, livra ela do mal e revela a salvação para essa pessoa que ficou comigo até agora. Meu Deus, faz cair as escamas dos olhos de Paulo da vida dessa pessoa, para que ela enxergue e veja que só o Senhor é Deus. Eu a entrego em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amigo, amiga, que Deus te abençoe. E é isso, tá? Se apega a Deus que vai dar tudo certo. Um abraço, até a próxima. Ah, e desculpa se eu sou um pouco incisivo nas palavras, mas cirurgia às vezes é a única saída. Que Deus te abençoe e que Ele te revele o que Ele tem que revelar. Se você é um escolhido, der ouvido, você é um escolhido. E se você é um escolhido, o Pai vai te trazer, tá bom? E se você quiser saber qual a igreja que eu sou pastor, que eu frequento, da qual eu faço parte, a Igreja Universal do Reino de Deus. Não é a minha religião. A igreja que eu frequento. Eu não tenho religião. A minha fé está na palavra de Deus. Tá? Viva assim. Tá certo? Dê um Google aí. Igreja Universal do Reino de Deus, endereço, e vai aparecer o endereço. Você põe aí o lugar onde você mora, vai aparecer o endereço. Ou você coloca lá Pastores Online, né? E você vai aparecer lá no Google Pastores Online as diretrizes de como você entrar em contato com a gente. Tá bom? Que Deus te abençoe. E tem também essa página aqui. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode me pedir para entrar em contato com você. Eu farei com todo prazer. Nós vamos orar, vamos ajudar você. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique com Deus.